Você é professor de inglês, por acaso? Ou você conhece um professor de inglês? Você quer ser professor de inglês? Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre os 5 erros que os professores de inglês brasileiros e nativos, todo mundo, cometem ao ensinar o inglês. E eu pensei nessa ideia porque 2 semanas atrás eu estava fazendo um workshop na minha escola com os meus professores. E eu estava até passando essas dicas para eles, então decidi passar essas dicas para vocês também. Primeira dica, o professor fala demais. Você é meio falante? Eu sou muito falante. E isso é um erro do professor. O ideal seria dar um tempo de silêncio para o aluno absorver as informações e deixar o aluno falar. Você tem que ter essa regra na cabeça. Uma aula ideal, principalmente se o aluno tiver um nível um pouco mais avançado, seria o aluno produzindo mais do que o professor, ok? Então você quer fazer muitas perguntas abertas, não perguntas de yes ou no, para deixar, incentivar o aluno falar, porque o aluno está lá para realmente praticar, ele quer soltar a língua, ele quer receber correções, e você está falando a aula inteira, ele não vai ter essa oportunidade. Principalmente, um erro muito comum é o professor, ou você, o seu professor, tem que evitar o português o máximo possível. Claro, na hora de dar uma explicaçãozinha, uma coisa assim, se o aluno for muito iniciante, tudo bem. Mas não cai nesse hábito de ter uma aula de bate-papo em português só com algumas coisas de inglês, ok? Você, principalmente como professor, mesmo o aluno falando português, você tem que responder em inglês e incentivar esse aluno a falar inglês o máximo possível, ok? Número 2, outro erro comum é o professor fica muito preso no material didático. Eu sei que tem essas escolas, principalmente essas franquias em que você, como professor, não tem muita liberdade de fugir um pouco do livro. E, desculpa, não sei o que te dizer. Mas, se você tenha essa liberdade de fazer uma coisa além do livro, claro, material didático é ótimo, serve como um guia da estrutura na aula. Mas é muito importante fazer uma coisa diferente de vez em quando. Principalmente se for uma coisa que seu aluno precisa ou gosta. Por exemplo, se seu aluno gosta muito de futebol, seria legal, traz um vídeo ou um artigo sobre o futebol. Faz várias perguntas para este aluno sobre o futebol. E você vai perceber que esse aluno, quando você está falando sobre um assunto que ele gosta, ele vai ficar muito mais falante e muito mais empolgado com a aula. Então, é sempre bom pensar primeiro o que o aluno precisa e pensa em algumas atividades, algumas coisas criativas para utilizar durante a aula. E o que o aluno gosta. Quando você está falando sobre um tema que o aluno tem muito interesse, tem talvez muito conhecimento sobre esse assunto, ele vai ficar muito mais falante, muito mais empolgado e vai produzir muito mais durante a aula, ok? Número 3, outro erro é não admitir quando você não sabe uma resposta de uma pergunta, uma dúvida que surgiu durante a aula. Eu não sei tudo sobre a língua inglesa, eu não sei a resposta correta para todas essas dúvidas que eu recebo durante a aula. E eu não tenho problema falando que, olha, agora você me pegou, eu vou ter que procurar uma coisa para poder te dar uma explicação certa, com exemplos e tudo isso na próxima aula, ok? Então, muita gente tem essa vergonha de não saber todas as respostas do universo, então eles inventam uma coisa na hora que muitas vezes não é a resposta correta. Então, os alunos vão entender, não precisa ser tão exigente com você mesmo. Se surgir uma dúvida e você não sabe a resposta, simplesmente fala, sabe o quê? Eu não quero te dar uma resposta errada, então eu vou pesquisar um pouco sobre isso, eu vou anotar essa dúvida aqui e na aula que vem eu vou ter algumas informações sobre essa dúvida, tá bom?
Número 4, outro erro é o professor que está ensinando inglês, outra língua, mas esse professor nunca passou pelo processo de aprender outro idioma. Eu sei que tem muitos professores de inglês que só falam inglês, não falam outro idioma. E eu acho isso errado. Por quê? Porque você nunca vai entender exatamente as frustrações do aluno, as dificuldades do aluno, como que é difícil mesmo aprender outro idioma se você pessoalmente não passou por essa experiência. Então, se ele está dando aula de inglês e inglês é a primeira língua, ele tem que pelo menos ter tentado aprender outro idioma uma vez na vida dele. E número 5, outro erro muito comum é o professor fica preso no mesmo método, nem quer saber dos outros métodos. E isso é muito errado, gente. Às vezes a gente descobre, nossa, esse método é muito bom. Mas imagina se um médico que tem 60 anos está fazendo tudo igual que ele fazia 30 anos atrás. A gente tem que sempre querer aprender, melhorar e ficar com a mente aberta de outros métodos que talvez são até melhores, mais eficientes. E você que já está aqui no final do vídeo já está mostrando para mim que você tem essa cabeça. Você quer melhorar, você quer aprender e você não vai ficar com essa cabeça fechada, sabendo que eu vou fazer de meu jeito e eu nem quero saber dos outros métodos. Então, é muito importante como o professor sempre quer aprender mais e melhorar seu método, suas estratégias, seu estilo de ensino. E rapidinho, gente, eu lembrei de mais um erro. Eu falei que só teria 5, mas na verdade tem 6 erros que os professores cometem ao ensinar inglês. E este erro é eles não planejam as aulas. Are you serious? Principalmente esses professores que ficam seguindo o material, eles acham que, eu já ensinei esse material aqui, não preciso planejar. Está errado. Faz 20 anos que estou dando aula, sou professora nativa, eu uso os mesmos materiais sempre, mas é muito importante sempre fazer uma revisão antes da aula e planejar a aula. Se você tem uma aula de 40 minutos, começa já com uma coisa bem estruturada. Aquecimento, como que foi o final de semana, blá, blá, blá. Faz uma revisão da aula anterior. Entra no material. Se você está seguindo um livro, ótimo! Mas você sempre pode incluir algumas coisinhas a mais relacionado ao material que você tem no livro. Você pode adicionar algumas perguntas que você quer fazer para os alunos, escrever alguns exemplos e é muito, muito importante sempre anotar os erros dos alunos para corrigir eles também no final da aula, ok? Então, quando você já tem tudo planejado, você pode ficar mais tranquilo, pode dar toda a sua atenção nos seus alunos durante a aula. Você não precisa ficar pensando em e agora o que eu vou fazer, ou quais exemplos vou criar. Agora vai ter tudo pronto para que você pode prestar atenção no aluno e o aluno pode aproveitar o máximo da aula, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece professores de inglês que talvez aproveitariam desse vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo com eles. Vocês podem me seguir no Facebook e Instagram. E se você é aluno, esqueci de falar, eu já postei um vídeo sobre os 5 erros que os alunos cometem ao aprender inglês, ok? Então, se você não está inscrito no canal, por favor, inscreve-se, deixe o seu like e lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye bye!